Vamos lá para a chamada. Ana Paula. Andréia. Andréia teve problemas para entrar. Bruna. Bruna Isabelle. Bruna não voltou ainda. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos participantes. Bruna Rodrigues. Bruna Rodrigues está presente? Não é aqui, ainda não chegou para apresentar, que as meninas pediram tempo, professora? Foi, mas ela está aparecendo aqui para mim, nos participantes. Emily, com E. Não, acho que essa Bruna é a outra. Bruna É ainda a não entrou outra? na chamada. É. Bruna Rodrigues, aqui está aqui. A do meu grupo é Bruna Valéria. Ela não Bruna entrou ainda. Rodrigues é Bruna Isabelle. Isso. Ela está apresentando, está aparecendo aqui para mim. Aí, Emily Gabriele. Acho que ela ligou o som aqui, mas não consegui ouvir nada. Stephanie. Ok, professora. Emily chegou? Tô aqui. Emily tá aqui. Certo. Gabriele Pereira. Aqui, professora. Elisandra. Aqui. Emily com H. Tô aqui. Maria Gabriela. Aqui. Maria Rosália. Tô aqui, professor. Maria Vitória. Tô aqui. Natália Leonel. Tô aqui. Pauliana. Aqui. Renan Santos. Tô aqui presente. Rosa Tavares. Aqui. Ruth Santos. Aqui. Vitória Eduarda. Aqui. E Gabriele Rayane. Aqui. Tem mais alguém que eu não Faltou chamei? Gabriele Alves. Bruna tá aqui. Qual Bruna? Isabelle. Bruna Isabelle. Faltou Faltou Gabriele Alves. Gabriele Alves. Ok. Mais alguém? Obrigado, vó. Eu vou abrir aqui, gente, o arquivo, tá? Transtorno bipolar. Para a gente dar início aí.
Todos estão visualizando? Eu estou. Eu estou. Quando quiserem começar. Pode começar, professora? Pode, fique à vontade. Bom dia, pessoal. Nosso grupo é composto por Bruna Valéria, no momento ela está ausente, Emily Gabriele, Gabriele Galves, Pauliana Maria, Ruth Santos e eu, Stephanie. E nós iremos expor para vocês sobre o tema transtorno bipolar. Pode passar, professora. Então, pessoal, dando início, né, sobre o que é o transtorno bipolar. O transtorno bipolar ele é uma doença onde causa mudanças incomuns no humor da pessoa. Ela é classificada por episódios, tá? Que se alternam depressão e manias. Pode passar, professora. Então, né, voltado um pouco para as causas, que eu acredito que isso seja a dúvida de muitos. Mas o que o transtorno bipolar é causado pelo quê, né? Então, a causa exata do transtorno bipolar ainda é desconhecida e acredita que a hereditariedade não está ligada ao desenvolvimento da doença, né? Além disso, determinadas substâncias produzidas pelo corpo, com os neurotransmissores, noradrenalina ou serotonina, podem não estar regulados normalmente, né? E nós sabemos que neurotransmissores são substâncias que as células nervosas usam para se comunicar. Pode passar. Bom, sinais e sintomas. Como todo mundo sabe, sua característica mais marcante é a alternância de episódios de humor, que pode ser da depressão à euforia. E as crises costumam variar de intensidade, frequência e duração. Possui seus episódios maníacos e depressivos. Os maníacos, os sintomas são euforia, dificuldade para dormir e perda de contato com a realidade. Tem pessoas que ficam aéreas, sabe? E depressivos é a falta de energia, motivação e perda de interesse nas coisas que você costumava fazer. Costumam durar dias, meses e também é muito associado a pensamentos suicidas. Pode passar, professor. Eu gostaria de fazer uma... Só um instante. Deixa eu abrir uma lacuna aqui, um parêntese aqui nesse slide, em relação à mania, né? Quando a gente tem um paciente assim, antigamente, gente, esse termo transtorno de bipolaridade, ele não existia, né? As pessoas eram maníacas, né? Eram denominados de pacientes com transtorno maníacos. Tá? Então, depois houve essa mudança, né, do transtorno bipolar. Por quê? Porque são alterações de humor, né? Então, eles mudaram a nomenclatura. Então, quando o paciente está numa fase mania, né, que a gente chama, ele tem, assim, uma certa queda, né? A gente pensa, ele está na mania, a gente pensa que é alguma coisa
direta, né? Mas não, ele perde a sua autoestima, ele perde as questões com higiene corporal, né? Ele fica um pouco, né? Um pouco no quadro depressivo, né? Ele quer se isolar das outras pessoas, ele fica antissocial, tá? Ele perde o controle com qualquer fala, né? É tanto que hoje alguns estudos relatam que pacientes usuários, né, de drogas, de substâncias psicoativas, a cocaína, o crack, principalmente, eles desenvolvem a bipolaridade. Né? Por quê? Porque a substância, principalmente o crack, ele causa isso, né, dentro do ser humano. Então, esses pacientes que fazem uso de crack há muito tempo, né, eles desenvolvem a bipolaridade, essas alterações, oscilações de humor, é muito comum neles. Né? E a fase hipomania, né, que o paciente ele fica falante, ele tem vontade de comprar, né? Se ele tiver R$ 1.000, ele quer gastar todinho numa loja, né? Ele fica falante, né? A gente conhece logo quando está nessa fase hipomania. E ele também fica mais ativo, mais hiperativo, sabe? Mais agitado, ele não para quieto, ele se movimenta, né? Então é importante também falar. Essa questão da depressão, como eu falei para você, ela é um pouco instalada na fase mania, né, que é a questão dos pensamentos negativos, até mesmo pensamentos suicidas, tá? O desânimo, né, a tristeza, né, a fadiga, a falta da energia, né, parece que ele está assim, sem coragem para nada, né, um paciente que, como eu disse, né, não tem vontade de fazer a higiene corporal, não tem vontade de sair de casa, né, então são fases, são sinais e sintomas, são fases instaladas nesse paciente bipolar. Quando está descontrolado, ele começa a entrar nessas fases. Por isso que ela fez muito bem, né, ter distribuído aí nos tipos. Pode continuar, viu? Ok, pode passar o slide. Essa daí é só uma figura, né, mostrando a fase mania e a fase depressiva, que oscila bem nos tipos. Pode passar. Há dois tipos de transtorno bipolar. Há o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1, ele oscila bem entre a fase maníaca e a fase depressiva. A fase maníaca, ela pode durar até uma semana, 7 dias, e é uma fase bem intensa, porque fica, tanto na fase maníaca quanto na depressiva, é muito intenso mesmo, que chega até, dá até a pessoa com sintomas suicidas, né? E também pode haver internação do paciente. A fase 2, o tipo 2, ele é bem mais leve do que o tipo 1. Oscila bem entre a depressiva e a hipomania, que é como a professora ressaltou, é bem mais leve a hipomania, né? Ele fica falante, aquela coisa mais tranquila. Não é tão tranquila, mas mais um pouco. Pode passar. Essa parte seria de Bruna, mas ela não pôde hoje, então eu vou falar por ela. O transtorno não específico ou místico, misto, os sintomas até hoje não foram identificados, se é tipo 1 ou tipo 2. Ele fica oscilando tanto que não conseguimos dizer qual sintoma é. Os médicos até hoje não conseguiram. Já o outro, que eu não consigo falar esse nome, ciclotímico, eu acho, ele é bem mais leve do que o tipo 2. Muito mais leve. Que até no outro grupo, o estado de esquizofrenia, as meninas falaram que tem pessoas que
conseguem trabalhar, conseguem estudar tranquilamente e no transtorno bipolar é essa fase. A pessoa a gente não consegue distinguir, até que as pessoas pensam que é assim, normal, né? Uma pessoa teve um dia ruim, ela tá mais depressiva, aquela coisa. Então, é bem mais leve mesmo. Pode passar. Vocês perceberam que desses transtornos que foram apresentados, vocês percebem que são bem parecidos? Isso. Vocês Verdade. perceberam, assim, quem foi apresentando os transtornos hoje, né? Quem falou de depressão ontem, e hoje, né, estamos aqui com a bipolaridade. Então, essa é a grande dificuldade de fechar diagnóstico. Eu não sei se eu cheguei a falar para vocês, mas o psiquiatra e o psicólogo, eles precisam ter um alinhamento em conjunto, né, no tratamento desses pacientes. E não se fecha diagnóstico, gente. Sempre tem lá. Se vocês pegarem um prontuário assim de CAPES, ou até quem for fazer o estágio, né? Aquele estágio que vocês vão em Hospital João Machado, ou Casa de Saúde, eu não sei, vocês podem ver no prontuário, né? Tem lá o diagnóstico e alguns diagnósticos têm uma interrogaçãozinha. Por quê? Porque o psiquiatra não tem certeza. Como os transtornos são muito parecidos, é preciso uma investigação bem maior. E isso é um trabalho realizado juntamente com os psicólogos. Não dá para fechar um diagnóstico sem ter uma terapia, né? Então é importante a gente saber disso, tá? Ok, pode passar, professora. Diagnóstico. Dá para me ouvir bem? Sim, eu estou. Falar com o psiquiatra ou psicólogo é o primeiro passo para qualquer pessoa que desconfie de um quadro de transtorno bipolar. Um psiquiatra pode completar um exame físico para descartar outras condições. Se os problemas não são causados por outra doença, o médico pode realizar uma avaliação de saúde mental ou fornecer uma referência a um psiquiatra ou psicólogo que tenha experiência em diagnosticar e tratar o transtorno bipolar. Foi como a professora falou, o diagnóstico não é fácil de encontrar porque as doenças são muito parecidas. Muitas vezes passam anos para descobrir o transtorno bipolar. E atualmente a maioria do diagnóstico ocorre entre as pessoas de 15 a 25 anos. E não é fácil, porque, como a professora falou, são doenças que são parecidas uma com a outra. Até achar o transtorno bipolar, vai ter muitas consultas médicas para poder descobrir. Pode passar, professora. Formas de tratamento. O tratamento inclui o uso de medicamentos, psicoterapia e mudanças no estilo de vida, tais como o fim de consumo de substâncias psicoativas, como cafeína, anfetaminas, álcool e cocaína, por exemplo. Eu gostaria de ressaltar que, primeiro, antes de tudo, o psiquiatra precisa conhecer a história desse paciente, até como a professora falou no grupo anterior de ontem, que até porque também é necessário conhecer a história do paciente, por ser uma doença mental, um mal mental, pode tem muitos casos que tem paciente que, além de ter essa doença mental, sofre de pressão alta, e como esses medicamentos costumam ser fortes, existem muitos tipos de medicamento também, pode ajudar a controlar os sintomas de bipolar, esses medicamentos, é necessário, o indivíduo pode precisar tentar vários medicamentos diferentes. No caso, ele vai testar vários até conseguir se adaptar a um que possa conseguir viver melhor diariamente. Verdade. E assim, só para acrescentar a sua fala,
eu queria também dizer para vocês que a gente vai poder ver naquela aula de psicotrópicos, né, que eu vou falar para vocês, que é psicofarmacologia, a gente vai poder entender um pouquinho dessas questões, assim, de primeira geração e segunda geração, né, que são medicamentos melhorados, né, por isso que tem essa questão do acerto da medicação. Eu tenho um transtorno bipolar, né? E eu tomo carbamazepina, que é um medicamento, né, de primeira geração. Eu tenho bipolaridade e já tomo o carbonato de lítio, né? Porque o lítio, gente, é um medicamento que organiza esse lítio dentro do ser humano. Todos nós temos uma porcentagem de lítio. Por isso, dentre os medicamentos, o lítio, ele é o único medicamento que pode matar o ser humano. Morte súbita, sim, dentre esses psicotrópicos, né? Por quê? Porque se eu tomar uma dosagem muito alta de lítio e eu já tiver uma grande quantidade somada dentro do meu organismo, eu venho a óbito. Entendeu? Então, a gente vai poder entender essa classe de medicamentos lá em psicofarmacologia, que eu pretendo dar essa aula para vocês, para a gente entender melhor. Por que em alguns pacientes funciona, né? Por que em outros pacientes não funciona. Aí também depende muito também da história clínica, né? De outras patologias instaladas, tá certo? Pode continuar. Os medicamentos estabilizadores de humor, por exemplo, são vários, mas eu citei aqui um de cada. O carbonato de lítio, como a senhora falou, que também é conhecido como carbolítio. Isso. E o antipsicóticos atípicos, olazapina. Sim. E antidepressivos, que também tem várias, eu citei 2 aqui, que é a agomelatina e bupropiona. Sim. E todo paciente deve ter a prescrição médica, como em todas as áreas, mas esse é o cuidado maior, né? E ter a devida orientação do seu psiquiatra. O psiquiatra pode precisar alterar ou tentar um medicamento diferente, até, como eu falei anteriormente, até encontrar um que realmente o paciente consiga viver bem. E evitar parar o medicamento, o tratamento. Jamais pode parar. Pode mudar, a dosagem pode mudar o tipo do medicamento, mas não pode parar. Esses medicamentos é necessário... Estou falando muito rápido? Não, pode continuar. Eu que lhe atropelei. Desculpa. Esses medicamentos é necessário que seja ingerido corretamente, pois o mau uso deles pode afetar seriamente o paciente. Ainda mais se o paciente tiver outros tipos de doenças se não for mentais. E é indicado também, aliás, é muito indicado sempre, depois do diagnóstico, né, do transtorno bipolar, esses pacientes têm acompanhamento psicológico pelo menos uma vez por mês. E enquanto houver vida desse paciente, ele precisa procurar um psicólogo para conseguir, não só o medicamento, mas conseguir ver como é que ele está se adaptando. E tem aqui, pode passar o slide. Outra coisa, deixa eu fazer aqui também um comentário em relação à cafeína, né? Porque a cafeína, o café, gente, teve uma época que o café ele foi proibido em outros países, né? Porque o café, a cafeína, ela além de ser um potencial vicioso, né? Tem pessoas que se viciam realmente na cafeína, ela também tem algumas causas, né? Ela atrapalha no sono, muitas vezes ela potencializa, né, junto com outra medicação, entendeu? Então, por isso que a cafeína, perdão, está citada aqui, né, que é uma propriedade do café. Então, nessa figura, a gente podemos ver o comportamento do humor do paciente. Aqui tem dizendo assim, o que nós queremos? A cura para a bipolaridade. E quando nós queremos isso? Não queremos mais. Pode passar. Se puder.
que meu mouse está um pouquinho... Ah, aqui tem uma perguntinha, né? Como poderíamos ajudar uma pessoa querida com transtorno bipolar? Aqui, então, Isso é para todo mundo responder, né? Ah, tá. E aí, gente, respondam a pergunta da colega. Amor. Amor, muito bem. Que mais? Posso responder não? Que mais, gente? Vamos, Conhecer o povo, caso. participar. Precisa conhecer o caso. Ter paciência. Atenção. Evitar Isso. discussão. Ser positivo com a pessoa. Não enfrentar. Mostrar disposição. E entre outras. Mostrar apoio também. Isso. Pra pessoa não Muito se bem, sentir só. Ruth. Muito bem. Vocês conhecem alguém com bipolaridade? No caso, eu tenho a minha irmã, que eu convivo já... Eu já tenho 29 anos, mas o primeiro surto que ela teve foi com 17 anos. No início, ninguém entendia, porque começou com a depressão. E depois, no passado de um ano, a gente foi conhecendo, foi se adaptando, tentando compreender, né, como é. Isso. E é isso. Estar sempre próximo. É muito importante, E no né? início, Assim, licença, no início, assim, os medicamentos realmente são mais fortes no início. Até realmente o paciente se adaptar a algum e diminui um pouco a dosagem. E é isso. E tem muitos que conseguem viver bem, né? Tendo tratamento E correto. assim, como foi falado, né, já, ser sempre positivo. Porque ainda que a pessoa com transtorno bipolar esteja em fase depressiva, não devemos estar e nem acusar, né? A gente tem que compreender e respeitar a história de cada um. Ninguém escolhe ter um transtorno bipolar, ninguém escolhe ter depressão. Então, diante dessas situações que vivencia, a gente precisa apoiar ao invés de julgar. Ninguém está naquela situação querer, né? Então, assim, são situações que nós talvez já passamos, né, com alguém próximo e que iremos passar principalmente na nossa vida profissional. Então, por que nós lançamos essa pergunta no final? Exatamente para isso, para a gente mesmo refletir, estar sempre junto das pessoas que talvez vivenciarão essa situação, para que a gente possa estar sempre apoiando ao lado, né? Principalmente nós como profissionais de saúde. A gente ter sempre a empatia, que é isso que nós devemos praticar. Tentar se colocar no lugar do outro e agir da mesma forma que você gostaria que agissem com você. é isso mesmo. Perfeito, viu? E eu também gostaria de dizer que vocês vão não só lidar com pacientes, né? Mas vocês também podem trabalhar com colegas assim, né? Com colegas com transtorno mental. E que não impede, né, gente, de trabalho, como eu falei para vocês, isso é uma retomada à vida social. A gente que trabalha em CAPS, a gente sempre preza por isso, sabe? Para que as pessoas tenham o resgate da sua autonomia, tenham o resgate, né, da sua identidade. Se encontram em situações de, digamos assim, eu não posso, alguém me disse que eu não sou capaz, né, que eu não vou além, né, e eu quero dizer para vocês que tudo é possível. É possível que quem tem síndrome, né, quem passa por esses transtornos mentais, eles não vão mais ser rotulados, né. Hoje é muito comum a gente rotular, engessar a psiquiatria, rotular essas pessoas pelo CID, né? Pelo seu CID, que é a patologia, a sua doença, e esquece que ali, por trás daquele CID, existe um ser humano que nasceu, né? Que veio ao mundo especial, né? Que a gente não podemos estar julgando isso, tá? Verdade. Então, é importante
eu acho que foi bem interessante assim, o seminário. Eu sei que às vezes a gente não quer, é chato fazer, né? Tem aquele trabalho, mas assim, gente, é importante a gente ter esses debates, né? É importante essas causas e sintomas, né? E diagnóstico que vocês trouxeram, porque tudo isso vocês vão vivenciar na vida profissional de vocês, tá? Então, nunca vou trazer coisas aqui que vocês realmente, acho que um dia lá na frente, vocês vão lembrar de mim, né? Assim, eu não sei, em algum momento eu acho que eu tenho essa, eu entendo assim, que eu fico pensando assim, eu acho que lá na frente, quando eles estiverem trabalhando, eles vão lembrar de mim em algum motivo, em alguma hora, em algum momento, né? Então, é importante, né? Assim, eu achei muito bacana. Graças a Deus hoje foi super tranquilo, né? Todo mundo, eu senti que todo mundo ficou assim mais à vontade, né? Ficou assim um pouco mais aliviado, né? Que a gente conseguiu realmente realizar a nossa aula, né? E eu estou muito feliz com os grupos. Tá todo mundo de parabéns, tá? Eu vou dar a nota, vou dar 5 para todo mundo, porque eu gostei, né? Gostei demais da participação, mesmo aqui pela ferramenta, com essas dificuldades, mas vocês se saíram muito bem, tá certo? Rosália quer falar? Eu estava piscando aqui. Oi, Andréia. Conseguiu. Alguém quer falar, gente? Acrescentar? Professora, sobre a prova. O dia da prova. Gente, a prova é como eu expliquei para vocês, né? Vai ser no dia 24, na segunda-feira, e a gente vai fazer via sistema, tá? Vai ser pelo Google Forms. Então, vai ser super tranquilo. Eu irei passar. Oi. Eu sei que não vem muito ao caso, mas assim, eu queria aproveitar porque na segunda-feira, às vezes, eu estou vindo do trabalho. Aí essa prova seria mais ou menos de que horas? Tem meia hora para iniciar? Até? Não, a gente pode combinar o horário da aula, entendeu? De 9 horas. Tá bom. Medo só de não dar tempo, porque... Não, eu vou deixar ela lá, entendeu? Vocês vão fazer, vai ter um tempo, não vai ser em meia hora não, nem se preocupe, tá certo? Eu vou dar um tempo lá para vocês. Não, ela vai estar disponível e você vai fazer, só que aí eu vou dizer o tempo, né? Acho que na quinta-feira, antes da prova, eu digo para vocês, porque eu ainda vou criar ela aqui no sistema e ela é bem trabalhosa. Tá bom, para responder é super tranquilo, mas para criar vocês não têm ideia. Sim, professora. Ana Paula. Oi, Ana Paula. Também sobre o horário. É mais ou menos 1 hora, assim, 40 minutos já para fazer a prova, não dá? Dá, acho que dá. Elas são 10 questões e é de múltiplas escolhas. Ah, então tá certo. Vai ser tranquilo. Você vai fazer pela internet, entendeu? Pelo sistema. Alguém aqui já fez alguma prova assim? Vocês pagaram disciplinas anteriores? Já. Pronto, é aquele mesmo sistema. Aí, parece que tem um e-mail, que vocês visualizam a pontuação, é assim? Pronto. Eu fiz rapidinho aqui, eu fiz uns... A prova que eu fiz de administração, a nota foi logo após a finalização da prova. Como é? Não entendi. Eu fiz a prova de administração. Aí a nota saiu logo após eu finalizar a prova. E é isso, sai os pontos, né? Isso, já saiu o ponto da prova, né? Pronto, exatamente, é isso mesmo. Vai sair os pontinhos, aí vocês finalizam tudo direitinho. Gente, eu vou parar a gravação, tá? Eu acho que não temos mais... Alguém quer
fazer algum comentário em relação aos grupos? Não? Professora, Oi. em relação ao transtorno de bipolar, ele tem a ver um pouco com o toque, né? Que tem as manias de limpeza. Na verdade, é como eu estava explicando, né? Se vocês perceberem, sempre algum transtorno vai ter uma sintomatologia do outro, né? Eu até comentei, eu não lembro qual foi o grupo, mas eu falei em relação a isso, né? Que é interessante. Mas a questão da limpeza, né? Quando está na outra fase, ele realmente ele tem essa coisa, né, de ficar agitado, compulsivo. É interessante. Ô, professora, Oi. em relação ao toque, tem ao contrário, em vez de ser mania de organização, tem que ser desorganizado? Não, porque ele tem um senso de direção, sabe? E dentro dele, eu nunca vi assim uma pessoa que tivesse toque e fosse ser tão desorganizada. Sempre todos que eu pude assim pesquisar só trazem mais esses sintomas, né? De muita lavagem das mãos, manias de limpeza. Gente, existe um estudo, eu não me lembro o artigo, mas aí depois eu vou procurar e talvez até disponibilize aqui para vocês, se der tempo, durante o decorrer dos nossos dias, que é bem interessante. E tem um documentário também que foi feito nos Estados Unidos com algumas pessoas que têm toque. Elas se viram de instrumento de estudo, ficaram em uma clínica e todos os dias era feito esse levantamento, né, do sintoma desses pacientes lá nos Estados Unidos. Eu vou procurar, acho que fica até melhor eu enviar por forma de documentário para vocês verem. O quão houve o estudo, ele termina, né, trazendo os indicativos, mostram que houve uma melhora, né, no tratamento desses pacientes, mas o início é bem assim surreal, sabe? O início assim, quando a gente fica chocado com o sofrimento por ele não estar abrindo e fechando a porta, sabe? É incrível. Eu vou procurar nos meus arquivos, se eu não tiver, eu olho no YouTube, tento ver se eu consigo achar ele e mando para vocês. Ele não é nem muito longo, mas é interessante esse estudo, a gente dá uma olhadinha, tá certo? Ok, professor. Agora eu vou encerrar a gravação e aí a gente finaliza, certo? Gente, eu queria Professora, tirar uma foto. Oi. eu vou sair aqui que a menina vai estudar uma aula aqui, aí é pelo celular, viu? Tá, mas só segura aí um minutinho só pra gente abrir a câmera toda.